Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Total Oficial. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Já vai deixando o seu bom dia aí nos comentários, já vai deixando o seu like nesse vídeo. E você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal Futebol Total. Todos os dias aí notícias diárias do Palmeiras. Nesse vídeo estaremos trazendo as principais notícias do Palmeiras para o dia de hoje, né? Palmeiras que anunciou o Bruno Rodrigues, atacante que jogou pelo Cruzeiro, e continua aí as negociações com Caio Alexandre, o Cauli e o Carlos Vinícius. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Sobre a situação do Abel Ferreira, que eu trouxe em primeira mão, que ele já estava acertado com o Al-Sadd do Catar, depois toda a imprensa deu, né? Que ele já estava muito bem encaminhado com o clube lá do Catar. O negócio é o seguinte, muito torcedor do Palmeiras me xingou, falou que eu queria desestabilizar o Palmeiras. É claro, eu entendo, a internet é isso e tem também muito fanatismo, mas eu trago informação. E outra, o Fui Clear ontem trouxe a notícia e eu confirmei com os jogadores do Al-Sadd que o Abel Ferreira esteve ontem no Catar. Ele estava ontem no Catar, ele visitou o Al-Sadd, isso é informação. Agora tem uma notícia boa para o torcedor do Palmeiras. O Abel Ferreira, ele não gostou da estrutura do Al-Sadd. Tá tudo muito encaminhado. A proposta financeira é muito vantajosa para o Abel. Ele lá também teria mais paz. Porém, o Abel Ferreira não gostou da estrutura. Ele acha a estrutura do Palmeiras muito melhor. Então pode ser que isso seja um motivo para em cima da hora o Abel decidir ficar no Palmeiras. É uma boa notícia para o torcedor palmeirense que ele não gostou da estrutura do clube, mas o Abel esteve no Catar e ainda há negociações. Ainda há grandes chances do técnico do Palmeiras se transferir. Quietinho na dele, de forma silenciosa, contratou o Bruno Rodrigues, jogador que era aí, estava na mira de outros clubes do Brasil. Vamos lá, tem mais gente que o Palmeiras quer, como nos conta o repórter Vinícius Nicoletti. Na calada, surpreendendo a todos, o Palmeiras anunciou seu segundo reforço para a próxima temporada. O atacante Bruno Rodrigues, destaque do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro desse ano, foi contratado até 2028. Em sua segunda temporada pelo Clube Celeste, Bruno fez 13 gols e deu 7 assistências em 49 jogos, despertando assim interesse de vários times. O atacante explicou por que escolheu o Palmeiras. Sentimento de muita felicidade, muita vontade já de poder jogar já com essa camisa, mostrar meu futebol e como você falou, né? Palmeiras bicampeão, então acho que todo jogador queria estar aqui, então vou aproveitar o máximo possível aqui e sempre buscando dar meu melhor e sempre buscando ser campeão. O Palmeiras negociou o atacante sem Alad e dessa forma pretende continuar agindo no mercado. O clube tem interesse na contratação dos meias Caio Alexandre, do Fortaleza, e Cauli, do Bahia. A diretoria analisa as possibilidades para contratar os dois jogadores. O Fortaleza já foi procurado e abriu negociação com o Palmeiras. Para o ataque, Caio Jorge, revelado pelo Santos, que pertence à Juventus da Itália, foi o nome observado. O jogador de 21 anos está emprestado ao Frosinone, também da Itália, até o meio do ano. E a tendência é retornar para a Juventus, a não ser que o Palmeiras negocie com o clube italiano o pagamento da multa rescisória, o que requer alto investimento. O Palmeiras precisa urgente de atacantes, já que a Tur tem proposta do Zenit da Rússia e Endrick deixa o time no meio do ano. Sul-coreano. Quero falar agora sobre o Palmeiras com importantes novidades. A primeira delas, Bruno Rodrigues contratado, operação de 4.800.000 euros ou 25.600.000 reais. O Palmeiras está adquirindo 80% dos direitos econômicos junto a Tombense, Santa Cruz de Natal e também ao Cruzeiro.
Esses 3 clubes detinham 33% cada. O Palmeiras está adquirindo 80% dos direitos do atacante de 26 anos de idade. Verdão que se comprometeu a pagar R$700 mil por mês de salário e luvas de 2 milhões para o atleta, contrato até 2028. Importante contar que se o Palmeiras passa a ter 80%, Santa Cruz mantém 6,6%, assim como o Cruzeiro e também o Tombense. Só é importante contar que o Cruzeiro havia gasto R$3 milhões para comprar 33% dos direitos. Está vendendo por 8 milhões e meio, ou seja, vai ter um lucro de 5 milhões e meio de reais. Mas o Palmeiras não deve acabar nas contratações em Bruno Rodrigues, já havia fechado com Aníbal Moreno, contratou também o atacante que foi destaque do Cruzeiro e retomou nessa segunda-feira as tratativas por Caio Alexandre. O alvo principal era o Cauli para essa função de meio campista. O Bahia já deixou claro que não tem a intenção de negociá-lo e agora existem as conversas retomadas com o Fortaleza. O Palmeiras deve gastar algo na casa dos 20 milhões de reais para comprar um meio campista de 24 anos de idade que foi recentemente adquirido lá do futebol do Canadá. Vancouver Whitecaps vendeu por 12 milhões de reais, equivalente a 50% os direitos econômicos do Caio Alexandre, que já havia atuado por empréstimo muito bem, jogador que certamente vai dar ainda mais qualidade ao meio-campo alviverde. Hora de falar sobre o Flamengo, que o goleiro do Santos pode ser uma alternativa para o gol, e o Lucas Halter surgiu agora há pouco como possibilidade para a zaga botafoguense, gosto bastante, tá? Denner, Luiz Calegari, Nicola, é verdade que o Abel Ferreira acaba de fechar com o Al-Saad? Não, Denner, não tenho nenhuma informação nesse sentido, embora ontem tenha surgido a informação divulgada pelo Fuitir de que existe um acordo, de que o Abel visitou as instalações do Al-Saad. Deixa eu mandar uma mensagem para o empresário, para o assessor dele. Fala aí, Eric, tudo em ordem? Tudo em ordem. Conseguiu confirmar se o Abel esteve mesmo no Catar? Hoje o Pilhado publicou um vídeo afirmando que de fato ele esteve no Catar, que jogadores brasileiros que atuam no Catar confirmaram isso para ele, enfim. O Lucas Conceição, Caurino, Palmeiras, não vai rolar. O Bahia já deixou bem claro que não topa vendê-lo. E a maior prova de que o negócio esfriou mesmo foi que o Palmeiras retomou as conversas com o Fortaleza pelo Caio Alexandre. Na segunda-feira, o telefone do presidente Marcelo Paz tocou, do outro lado da linha, uma pessoa do Palmeiras falando do interesse em reabrir conversas pelo Caio Alexandre. É provável que essa negociação aconteça, tá? O Kaique tá por aqui, o Botafogo 2024, o Jean Gomes. O presente de Natal aí do torcedor do Palmeiras foi o Bruno Rodrigues, destaque do Cruzeiro. Pois é, Flavinho, ontem foi uma surpresa, né? Porque o Palmeiras, ele fez a contratação na surdina. O Bahia estava encaminhado com o Bruno Rodrigues, o Grêmio... O que aconteceu com a fotografia, que foi toda verde? Não, isso aí foi iluminação. Mandaram revelar ontem. Vai jogar no Palmeiras, qual é a cor do Palmeiras? O Hulk, o cara é verde. verde. Porque agora o Palmeiras criou lá que tem uma luminária verde para... Nossa, que sacada. Pois é, também acho que extremamente brega, mas tudo bem. A questão toda é a seguinte, foi uma oportunidade de mercado, porque o Bahia não estava se acertando em relação ao Tombense e o Cruzeiro. Ele pertence metade com o Tombense, metade com o Cruzeiro. E não estava se acertando com os valores, e o Palmeiras foi lá e quitou a brincadeira, né? Cerca aí de 22, 23 milhões de reais, né? Os valores estão girando em torno disso para essa negociação. É uma negociação que ela vem para compor elenco. Não é um nome que o Palmeiras contratou para chegou o cara. Mas tem a ver com a saída do Arthur? Não, são posições diferentes. O Arthur estava improvisado na esquerda, mas ele veio para jogar pela direita. O Bruno Rodrigues pode jogar na esquerda. O Bruno Rodrigues é ponta esquerda. E outra coisa, o Dudu, quando se recuperar, volta automaticamente para a ponta direita. O Dudu estava improvisado também no lado esquerdo do campo. Então, é uma contratação para um setor em que ele pode jogar agora ou, como pode, ao mesmo tempo, jogar com o próprio Dudu. Né, jogar agora que eu digo substituindo ele, o Palmeiras vai encontrar uma solução pela direita, ou então depois atuarem juntos. Aí tem o Rony, você tem uma série de variantes aí que podem acontecer na equipe. Mas pela característica dele, fez até uma boa temporada, foram 20 participações em gols na temporada, 43 jogos, não são números ruins,
mas é um jogador que ele chega com uma interrogação, né? Não é um cara... É jovem? Quantos anos tem? 26, não é um moleque, né? Ele chega como uma grande interrogação. Ele, repito, fez um campeonato ok no Cruzeiro. Ele fez um belo início de campeonato. Começo bom, depois o Cruzeiro acabou caindo e ele obviamente cai junto. Mas é um bom jogador. Bom jogador. É uma interrogação. Não é um cara que o torcedor... Porque, Flavinho, o que eu acho que o Palmeiras precisa, tá? Legal, contratar o Bruno Rodrigues. É bom porque a gente falava ao longo desse ano que o Palmeiras tem um time titular muito bom, mas não tinha reposição e a reposição era a molecada que estava subindo. É importante você contratar 5 jogadores hoje no Palmeiras. 2 para serem titulares. E aí você brinca de ter 13 titulares, ou seja, aqueles 2 caras que vão estar no banco, mas que vão estar instigando uma competitividade, caras fortes, cara que em posições específicas que possam mudar o panorama de um jogo. Mais 3 jogadores, ou 4 talvez, mas 3 jogadores desse nível do Bruno Rodrigues, que é o cara que é o meio termo, é experiente, ainda é jovem, mas é um cara que não vai ser aquele titular absoluto, mas não vai comprometer quando entrar. E aí você tem 5, 6 moleques da base para completar o banco de reservas. Ponto. Eu acho que esse é um elenco homogêneo. Como foi a característica de elenco do Palmeiras, campeão da Libertadores em 2021. Era isso. Ele tinha o William Bigode, às vezes Felipe Melo, aí tinha lá o Danilo Barbosa, um Kuzevic, o Alain Imperior, que eram esse nível de jogadores, mais os moleques e mais o time titular. Beleza. Esse ano desequilibrou. Aliás, desde a gestão Leila Pereira presidente com Barros, não Barros com Gagliotti, mas Leila e Barros, o Palmeiras contratou um jogador que deu muito certo, Murilo. O resto, todos os jogadores já saíram do clube ou foram emprestados ou não aconteceram. Você vai colocar Flaco Lopes, Merentiel, Atuesta, Jailson, Navarro, vai ter uma série de jogadores. Você vai colocar no papel vários nomes que não aconteceram, exceção ao Murilo. Então, uma gestão que ela tem contratado muito mais errado do que um único certo. Então, esse que é o temor da chegada do Bruno Rodrigues. Será que um cara que foi destaque, jogou até relativamente bem no Cruzeiro, chega com esse estofo no Palmeiras? Não é um estofo de titular, repito. Ele jogou no Palmeiras, no São Paulo, não foi? Olha lá. Ele passou. Ele passou depois da Ponte Preta, né? Ele jogava na Ponte Preta, passou. Fez uma boa Série B e foi contratado então, pelo assim, São Paulo. É uma contratação que eu prefiro aguardar ao longo da temporada para tecer, claro, a minha opinião. Mas assim, você dá uma nota de 0 a 10 para a contratação dele. Vou colocar 5. Nossa, Facicani. Quem? Pro Bruno Rodrigues. Nota 5 só? Ele pode evoluir, pode se tornar um jogador nota 6, 7, 8, 9, 10. Por quê? Porque é aquilo, é um jogador que fez um campeonato com um time que a competitividade do time era muito baixa, que era o Cruzeiro. Ele foi bem, mas é aquela coisa, é o que o Quesada fala. Pô, você vai contratar jogador para um Palmeiras de um time que brigou contra rebaixamento? Será que esse é o cara? Será que precisa tanto? Então, assim, prefiro aguardar. Sabe o que acontece aí? Não, vai lá. O que acontece é que o Palmeiras ainda terá Endrick até a metade do ano. Então, o ataque... O Arthur vai embora, né? Vai embora. O Arthur tá acertado, vai embora pro Zenit. Só que o Dudu só volta a jogar... Quando que o Dudu volta? Segundo semestre. Segundo semestre. Então, você não vai ter Arthur e não vai ter Dudu, sim, certo? Porque lá no início do ano a gente pensava num ataque... Não tinha o Arthur ainda, né? No início desse ano. O ataque era Rony, Dudu... E o outro era? O Arthur. E o Endrick. Não, o Arthur não tinha vindo ainda do Bragantino. Era Rony, Endrick e Dudu. Aí o Endrick perdeu espaço, veio o Arthur, aí ficou Arthur, Rony e Dudu. Aí o Dudu se machuca, aí o Endrick volta. Ano que vem... Aí o Rony entra em uma fase, Breno Lopes. Aí Breno Lopes. Ano que vem, eu imagino, sem Arthur e sem Dudu, o ataque deva ter... Tem o Endrick, né? O Endrick continua, certo? Até junho. Então, Endrick, Rony... E Bruno Rodrigues. Ou o Breno Lopes. Eu continuo com o Breno Lopes ainda. Entre Bruno e Breno, eu fico ele chega para ser uma espécie do que foi o Breno Lopes quando veio ao Palmeiras, com potencial de evolução melhor. Mas concorda? Não é aquele cara que chega que você fala, não tem nem discussão, né? O Palmeiras não. Chegou o cara e fala, já tá tendo uma discussão, O Palmeiras entendeu? precisa de 2 caras desse nível. Pô, caras que olham e falam assim, pô, é mais chance de dar... O Aníbal Moreno. O Aníbal Moreno é um cara que chega com esse estirpe. Tá. Né? Ele é bom jogador.
Ele jogou bem no Racing. Você fala assim, não, esse cara aqui, pô, ele vai me surpreender negativamente se não jogar bem. Mas claramente a contratação do Bruno é uma composição de elenco. Eu acho que o Palmeiras ainda vai trazer um top de Ele linha. precisa. É isso que eu ia falar. Você vê o Flamengo, que é o grande adversário do Palmeiras, e vice-versa, contratando o De La Cruz. Aí o Palmeiras responde exato, com o Bruno Rodrigues. Responde com o Bruno Rodrigues. O torcedor fica frustrado. A diferença é muito grande. E com razão. Não seria se fosse o Cavani, certo? Você sabe. Se é o Cavani. Aí você traz o Cavani. Pô. Aí você não tem dúvida. Aí você vai fazer um ataque Rony, Endrick e Cavani. E vai ter de fazer uma contratação de impacto, porque vai perder o Endrick. Exato. No meio do ano que já vem. Seria bom agora. Então já tem que começar a fazer pelo menos negociação. Imagina o Endrick no Campeonato Paulista arrebentando, Palmeiras batendo campeão com folga, fazendo grandes jogos. Meio do ano ele vai embora. Não, já é desesperador, porque... Não tem a menor possibilidade de haver uma negociação do tipo, ele tava lá, você não viu? Ele deu entrevista falando espanhol, aliás. Inclusive, ontem eu tava conversando com um jornalista, amigo meu espanhol. Ele tem um site chamado Nostalgia Futeboleira, né? E ele é especialista em mercado espanhol e tudo mais, né? Ele... Tava escrevendo aqui, ó, quer ver? Peraí, deixa eu pegar o começo da conversa aqui, ó, rapaz do céu. Ele, Endrick vai a tardar um ano em adaptar-se a isto, que é o Real Madrid. El Real Madrid é de uma eficiência brutal. Quer que eu traduza o espanhol? Não precisa. Confio que se adapte bem. Pode traduzir em espanhol. Que sorte, tal. Pode traduzir a mãe. E aí ele tá dizendo que o que eles querem é que o Real Madrid, ou no caso o Real Madrid, vai trazer o Endrick pro Castilla para desenvolver o moleque. Eu acho que ele vai pro... A gente falava sobre isso. Cara, eu acho que ele vai... Eu também acho. Eu tô achando que ele vai chegar... Não. O time não tem centroavante, cara. Sim, mas eles querem o Endrick agora. Sim. Vem cá. E vai chegar pra ser... Eu acho que o Endrick chega pra ser titular. Aliás, tem aquele vídeo dele lá no Real Madrid, temos aí... Os caras estão encantados. E um detalhe... Abraçando o Ancelotti. Ele chega com essa última etapa de Palmeiras, mas ele ainda defende o Brasil na Copa América... E depois ele entra no... Exatamente. E antes disso tem um Brasil e Espanha. Você imagina esse moleque... Não, Brasil e Espanha no Bernabéu. Só isso. Arrebentando... Você viu como o Real Madrid é fortíssimo, né? Os caras fazem tudo ali. Contrata o Endrick, o Vini, o Rodrigo. Ainda mete a seleção. Ainda marca um amistoso com a seleção brasileira. E o técnico deles é o que a seleção brasileira... Exatamente. Não, então, assim, eu tô com vocês nisso. Eu acho que... porque muita gente diz o seguinte... Só uma observação. O senhor Abel, o senhor não falou do Abel. O Abel passa pelo crivo do Abel. Não, ele avaliza tudo. Ele é responsável também. Ele avaliza então, tudo. O senhor não falou o nome do Abel. Desculpa te interromper, que você falou da Leila, falou da Leiloca e do Barros e não falou do Abel na tua análise. Então refaça aí no teu corte. O Abel tá num retiro agora. Não, que retiro. Retiro, mas quando chegaram Merentiel, Flaco Lopes e Atuesta, ele tava lá. Do Abel o senhor não fala. Ele fica coçando o nariz, arrumando o óculos. Não, avaliza e muitas delas avalizou mal. Agora, ao mesmo tempo, teve resultado. Mas assim, muita gente diz o seguinte, mas o perfil... Peraí, não entendi. Ao mesmo tempo teve... Ele tá viajando, o Abel? Em Portugal. Mas por que você não fala o nome do Abel? Ele fez uma ação social tão bonita outro dia. Não, foi antes de viajar. Foi antes de viajar. Foi em Heliópolis? Santo André. Santo André. Fala do Abel pra gente. Não, deixa eu só... Não, usa o nome do Abel. Fala na tua voz, o Abel. Calma aí. Não, fala Abel. Muita gente diz que o perfil de contratação do Rodrigo... O Endrick foi lá visitar o contratação que o perfil de contratação do Palmeiras passa muito pelo crivo de que o Abel não quer jogadores estrelas, essa história, porque vai rachar vestiário, blá, blá, blá. Aí eu vou contestar quem diz isso. Realmente, né? Jogador estrela racha vestiário. Depende de quem você compra. O Suárez rachou o vestiário do Grêmio? Você quer mais estrela que o Suárez? E era um cara, gente boa, a beça. O Cavani racha vestiário do Boca? O Felipe Melo, quando chegou ao Palmeiras, com toda a dificuldade... Aí ele rachou, porque ele deu uma entrada na parede do vestiário lá que quebrou. Ele quebrou lá o banco. Mas, assim, rachou a parede. O Felipe Melo, que tinha toda a personalidade... O Fagner racha esse... Chegou, jogou bola, foi profissional, ganhou título, foi embora pra... Mas por que você tá falando isso? Eu tô dizendo que não faz mal para um clube como o Palmeiras, em algum momento, contratar um grande cara. Um figurão. Porque vai chegar uma estrela, vai rachar. O Dudu, quando voltou e ele não tinha trabalhado com o Abel antes... O Abel não tem isso, velho. Entendeu? Depende de que você traz. É muito mais... Aí você também tem perfil de jogadores.
Querem ter um jogador que é o estrela, que além de tudo é um cara bom pra caramba, de trato dia a dia, que nem o Cavani, o Suárez, o Zé Roberto quando chegou no Palmeiras. É um cara estrelado, que um cara é um baita gente boa. Aí você tem o que se acha estrela, que é uma perna danada, que não joga catso nenhum, e esse atrapalha o elenco. E o Palmeiras teve um monte. Luiz Adriano, tem um monte. Teve o Lucas Lima. Esse aí é aquele que se acha craque e não joga nada. E atrapalha o dia a dia. E tem o que é bom pra caramba, mas que é perna. Que aí é o Gabigol, Roger Guedes. Esses são bons. Adoraria ter no meu time. Ambos. O Roger Guedes passou lá. Passou, jogou pra caramba. Adoro ele. O problema é que é uma mala. É uma mala. E aí é o 880. Então tem esses 3 perfis de jogadores pra você contratar no mercado. E o 4º perfil é a bagraiada, que aí você não sabe o que vai ser, né? Pode ser, vai atrapalhar ou também não vai atrapalhar. Assim, cara, tá pobre. Então, assim... O tamanho do Palmeiras precisa... Pô, o Palmeiras passou o ano todo trazendo Rios e Arthur. O Arthur já tá indo embora. O Rio, se bobear também, logo tem propósito. Sim. Joga, né? Não, o Rio tá titular agora, mas agora com o Aníbal deve ir pro banco. Tá indo bem na Colômbia. Bruno Rodrigues no Palmeiras. Agrada? Desagrada? Ok. Ajeitou até o blazer pra falar. Eu vou ajeitar até o blazer aqui pra falar. Estufou o peito. Tá louco. Senti que tem propriedade pra Tudo na vida depende do ponto de vista, né? Quando o Bruno Rodrigues é anunciado, muita gente fala, sonhou com o Bruno Henrique e acordou com o Bruno Rodrigues. Se for assim, esse caminho, inclusive adotado até pelo nosso Marcelo Chiita, fica ruim para o atleta, porque ele já vai entrar em campo com uma pressão que é desnecessária. E ele não é, obviamente, o Bruno Henrique. A gente tem que pontuar que o Bruno Rodrigues não é centroavante. Ele atuou como centroavante porque o Cruzeiro tinha 2 centroavantes que se machucaram. E ele vai ser o quê no Palmeiras? O Cruzeiro jogava melhor em contra-ataque do que com bola. A tendência é que ele jogue pelo lado esquerdo. Quando eu estava conversando hoje de manhã na redação com o Plihal lembrava a passagem dele no São Paulo, que foi rápida, o Crespo não gostava muito do estilo do jogo dele, ele foi embora. Ali na tabela a gente vê uma clara evolução. Sim. A maturidade de um atleta que tem 25, 26 anos. Mas é um jogador que ainda está... Esse posicionamento dele, é bom a gente frisar, eu acho que ele vem muito mais para a vaga do Arthur do que para ser uma possibilidade de ser o centroavante. Ele já fez, na verdade, todas ali. Sim, todas as 3. Mas ele gosta de ele é mais jogador que o Arthur? A característica dele é um pouco mais aberrada. Ele já é um jogador que atua pela esquerda, puxa para a direita. Isso, vai fazer isso. E o Arthur eu vejo ele mais preparado, talvez com um avanço maior do que o Bruno Rodrigues em relação à carreira. Menos polivalente. Mas assim, é difícil falar porque o Bruno pode chegar num time ajeitado como o Palmeiras e com o Abel que gosta de melhorar os atletas e virar o que o Rony representa. Porque o Rony, quando chega também, havia essa expectativa. Obviamente que o Rony tinha feito mais, tinha se destacado um pouquinho mais. O Rony é bem melhor que o Bruno Rodrigues, não sou nem comparar. Mas aí, Bene, a gente estava falando aqui fora do ar. Ele conduz bem a bola, o Bruno. Talvez a tomada de decisão, ela vai ter que passar por uma maturação ali mais... Menezes, vamos ser claros. Claro. Compor elenco. Isso. É uma grande oportunidade para o jogador. Para o jogador. Eu imagino que deve ter sido uma contratação muito barata, porque inclusive no Palmeiras o jogador tem chance de se valorizar. Perfeito. O Abel quer algum jogador com característica provavelmente de velocidade para momentos da temporada, momentos do jogo. Se ele conseguir atuar no nível que mostrou no Cruzeiro no último ano, ele pode contribuir com o Palmeiras em certos momentos da temporada, mas é óbvio que não é um jogador que chega para ser um atleta que vai iniciar a maioria dos jogos na temporada, isso é praticamente impossível. A não ser que ele suba muito de patamar. E tem um ponto que o Bruno... Ele ocupa o mesmo passo do Dudu, em princípio. Exato, mas é que o Dudu vai voltar, né? E aí, num dado momento... Quando volta o Dudu mesmo? Então, a perspectiva, ele já está até numa fase final de recuperação, a perspectiva dele é para fevereiro, comecinho de E aí março. tem uma outra coisa, como o Bobo disse, todo técnico erra. Todo técnico é criticável, nós também, nas nossas opiniões, assim funciona. Mas se veio com o aval do Abel. Exato. E aí, mas outros vieram com o aval do Abel e também não jogaram. Mas tudo bem, mas é que os outros que vieram... É o Abel. Aí você vai me tirar do... etc. Você vai me tirar do prumo, que você vai falar de Atuesta, esses caras que vieram aí, que... Flávio Lopes? Merentiel, esses caras... Flávio Lopes. Não, e o Prato tiveram o aval do Abel? O Endrick. Quem? O Prato tinha razão, tinha que esperar o Endrick para jogar melhor. Tinha que segurar. Quero saber o seguinte, o carimbo do Abel não garante nada, é isso? Não, garante, mas aqui no caso, o Palmeiras acerta... Exatamente, mas o Bruno está à frente. O Bruno jogou o Campeonato Brasileiro, foi destaque no Cruzeiro. Mas o Cruzeiro lutou para não cair. Mas ele foi destaque.
Se o time não, né? Então ele conseguiu ser titular no grande time. Quando eu falo da Atuesta, ele foi contratado porque olharam os números lá, nesse cara aqui. Não sei o que o Marcel tá falando aqui, acho que ele não prestou atenção no que você tá falando. Nada, né? Viajou agora aqui. O Marcel é o primeiro editor. Completamente louco aqui. Ele já tá, né? A gente acabou de falar o que ele falou. O Marcel ele tem uma tendência de ser um modo avião, né? Você tá lá, mas não tá. Isso. E o Bruno... Não, jamais. Sobre o Bruno, jamais faria isso. Do Bruno, tem uma marca dele, né? A gente lembra do Bruno que foi bater um pênalti de uma vez contra o Fluminense, perdeu o pênalti e o Henrique Dourado vai lá e pega a bola e fala, não, eu vou bater. Aí ele fala, não, teve essa treta, né? É verdade. Me dá a bola, eu bato. Dourado saiu. Eu bato e ele perde a segunda vez. E depois ele fala, pô, isso é natural, cara, às vezes é. Mas o pênalti, essa história do pênalti não pode ser. É uma pequena cornetada sua com relação ao Bruno Rodrigues. Você usou um episódio para dar uma cornetada. Mas eu gosto de olhar. Parece. Eu gosto de olhar. O Marcel tá insatisfeito. Marcel tá pé da vida. Eu não, eu acho que... De novo, essas contratações aí, que não leva a lugar nenhum, não sei o quê. Mas esse aí é diferente, esse aí jogou. Os outros eram apostas, eu acho. Esse aí já jogou no Cruzeiro. Você sabe que o Marcel tá bravo? Sabe que o Marcel tá bravo? Você sabe que o Marcel tá bravo, Pedro? Ele tá bravo porque é o seguinte, o Palmeiras criou um mistério pro anúncio e o Marcel ficou em casa. Agora vem o Haaland. Putz, vão trazer o Messi lá do futebol norte-americano. Estamos aceitando, Messi. Putz, mas quem vem aí? Mas o Palmeiras vai subir o nível de competição. Olha, acho que o Palmeiras... Não vai ficar nisso. Que o Palmeiras fechou com o Gabigol. Essa era a expectativa do Palmeiras. Aí ele olhou o anúncio. Vem esse ano da Bruno Rodrigues. Mãe da M. Exato. É isso aí. Da decepção. Vocês usaram palavras mais adequadas. É uma contratação, porque você falou em barato. Eu, sinceramente, não tenho informação. Eu também não sei qual valor. Mas eu já ouvi que para superar a concorrência de outros times que queriam, o Palmeiras teve que pagar algo a mais. Então, não sei exatamente até esse barato. Agora, o importante é você colocar ele no potinho certo, né? Não é que está chegando o atacante sonhado há muito tempo, não é que está chegando o cara que vai substituir dentro do nível de elenco, não é posição. A perda de um Danilo, a perda de um Scarpa lá atrás, a perda de um Hendrick no meio do ano, não é isso. Agora, se você parar para analisar o que o Bruno é capaz de fazer, somando ao que o Abel já potencializou de outros jogadores que não eram exatamente de primeira prateleira, e você colocar ele num potinho de reforços para compor elenco, não dá para você dizer que é rasgar dinheiro, que é uma burrice, que não está se fazendo um movimento de mercado. Você não contrata só top de linha hoje para montar elenco. Há quanto tempo a gente fala aqui, quando a gente vai analisar alguma coisa, eliminação, ou cansaço, ou oscilação para baixo do time do Abel, a gente fala em elenco curto. Aí, de um tempo para outro, você conseguiu recuperar um Breno Lopes que teve que ir para a sede organizada, naquela cena constrangedora, pedir desculpa. Aí está fazendo gol em reta final do Campeonato Brasileiro. Você hoje te dá uma peça, quando você perdeu o Dudu, você não tinha o que colocar ali. Quando você teve que inverter o Arthur, você teve que improvisar um Mike de ponta, porque você está trazendo uma peça que pode te compor. É o cara que vai mudar o seu patamar para um início de temporada, de Libertadores, de Copa do Brasil, de arranque de brasileiro? Não, eu acho que não. Agora, ou então ninguém sabe nada de bola, porque tinha muito clube do Brasil querendo ele. Ou para compor, para ser uma peça mais no ataque. Então acho que não dá para descartar. Mas é claro, a gente falando aqui do ar-condicionado sentadinho com frieza é uma coisa. O torcedor que está querendo, que é o Marcel, quando ele fala no seu ouvido, tem o lado do fechador, do editor-chefe pro outro. Mas tem o torcedor aqui. Muito. Ele está olhando para o lado e está falando, o fulaninho está de olho não sei o quê. O Bubu já queria perguntar se era Bruno Rodrigues ou Ferreirinha. Eu vou perder o Hendrick no meio do ano. Cara, eu quero coisa maior. Ele está pensando nisso. Ele acaba comparando com o Flamengo, não tem mas eu acho que dá conversa. Eu acho que dá para o torcedor sentar lá, no momento um pouco mais de reflexão e falar... É uma composição de elenco. Agora, não pode parar por aí na visão do torcedor. É que sabe o que acontece? Para passar para o Bubu, sabe o que acontece? Eu entendo. O torcedor é expectativa. Ele está vendo o que você falou, o outro contratar e tá, o outro é o Flamengo. Contratar, De La Cruz, você falou do Vinha, brigar pelo Léo Ortiz e tal, etc. O São Paulo vai renovar com o Lucas. Isso. É o Corinthians, por mais que não faça, está prometendo o Gabigol. Exatamente, essas coisas. Então aí, o torcedor já vem de alguns anos ali no Palmeiras. E ele vê que esse tipo de contratação quase nunca frutificou no Palmeiras. Inclusive os caras saíram. Aí vem Flaco Lopes, então, mas teve Merentiel, mas você sabe que eu fui o cara que mais falei. Tem muita gente que não deu certo. Eu falei um monte disso. Então o torcedor já tá... Sabe o gato escaldado tem medo de água fria? Mas e o Richard Rios, que deu certo?
Deu mesmo? Deu, cara, porque eu vou dar um exemplo. Deu. Agora você vai defender que você sempre critica? Não, eu nunca critiquei. O Richard Rios, eu não critiquei. As contratações agora. Sempre critiquei e vou continuar criticando contratações para chegar só para a composição. No caso do Bruno, me lembra o caso do Richard Rios. O Tabata. Tô lembrando de um monte aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você... Para de falar esses nomes. Quando você critica esse jogador, essas contratações, você está reclamando com a diretoria, com o Abel, com quem? Estou reclamando todos têm parcela de culpa. Que o Abel nem recebe jogador ali que ele não indicou. A diretoria vai atrás, tem um trabalho. Agora, o que eu falei, Birner, é que o Palmeiras, quando precisou, foi campeão brasileiro agora e correu um risco enorme do Palmeiras entender o seguinte: a filosofia está correta, está ótimo, esse elenco aguenta o tranco. Quando precisou do banco, efetivamente... Mas todo mundo no Palmeiras sabe disso. Não sei não. Você acha que o Palmeiras não vai trazer jogadores de mais peso? Mas eu já ouvi lá dentro o seguinte. Claro que vai. Vocês criticavam tanto o elenco. Eles criticavam tanto o elenco ou o elenco campeão. Pagou caro, mas para alguns não. Mas para alguns não, Brena. Eu acho que pela lógica, tá? Não tem informação. O Palmeiras, quando tentou esses jogadores pesados, não conseguiu. O Bruno Henrique não. Exatamente. Pedro, rolou. O Flamengo não liberou, não teve conversa. O Flamengo foi lá, acertou as partes e beleza, seguiram, né? Tinha multa e tal, tinha uma série de coisas. Mas o Palmeiras, pro mercado, o Palmeiras sinalizou que foi atrás. Esses jogadores mais pesados, o problema é que o Palmeiras gastou dinheiro, muito dinheiro com algumas contratações, tipo o Flaco Lopes, 50 milhões, que não deram certo. Então eu não sei se a Leila também olha, não, o Abel pediu e tal, mas vamos com calma e tal. Eu não sei como é que funciona esse processo. Eu acho que o Abel continua enorme, cada vez maior dentro do clube. O Abel é gigante, ele pediu reforços ele é gigante. Alguém virá. Ele é gigante. Eu tô indo pela lógica, não tem informação. Alguém virá. Ele é tão gigante que não deram os reforços. Eu não acredito que o Palmeiras terminará a temporada com o mesmo elenco desse ano, perdendo o Endrick. Eu não acredito. Não. Vai trazer. Eu não acredito. Eu acho que ele trará jogadores de nome. Tem um cara para repor o Endrick. Eu acho que vai trazer mais de um. De peso. Eu acho que sim. Então é o seguinte, a informação que eu tenho, recebi essa informação, hoje é terça-feira, né? Hoje é quarta. Hoje é quarta-feira. Quarta-feira. A primeira informação que eu tenho tá errada, né? Era terça e é quarta, né? A primeira informação... Vamos ver se a informação tá seguinte, mas tudo bem. Se tá certa, né? Ninguém viu. Bom, na sexta-feira, minha fonte diz o seguinte, o Fluminense está comprando o Bruno Rodrigues por 26 milhões de reais. Já tira essa fonte do caminho, Bubu. É? Porra, e 600... O Fluminense. Foi pro Palmeiras. Não, sei, mas assim, o Fluminense... O Inter estava tentando comprar, o noticiário era grande, assim, tinha vários clubes interessados. O Inter, todo mundo sabe, o Fluminense, pelo que me falou, teria mostrado interesse e o valor seria de 26 milhões de reais e o Bruno Rodrigues ia ganhar um salário de 600 mil no Fluminense. 600 mil. Eu não tenho problema de falar em salário, porque isso é, por exemplo... é de cada um, não, isso é de cada um. Não, é de cada um assim. E no jornalismo internacional se fala. Sim. Quanto que o Michael Jordan ganha, quanto que o Michael Schumacher ganha, quanto mais ganha. Eu acho que vale colocar no papel o custo que você vai ter, porque se você pagou 2 milhões por ele, é barato. Se você pagou 35... É onde eu vou entrar, por exemplo. A discussão até agora aqui, mas é um jogador barato, o custo-benefício é bom, pra mim é caro. Então, assim, por exemplo, o empresário dele, você viu o currículo de São Paulo, Cruzeiro, Palmeiras, Inter interessado, Fluminense pensando em proposta, não sei o que e tal. O empresário dele merece elogios. Né? E ele conseguiu emplacar o Bruno Rodrigues no Palmeiras, vitorioso do Abel, cheio de ambições e pretensões para 2024 e tomando como base essa informação que eu tenho do que foi oferecido pelo Fluminense, que teria tido interesse na sexta-feira passada para contratá-lo, ele não vai sair barato pro Palmeiras, não. Ele tinha 77% dos direitos ligados ao Tombense, existe uma cláusula de confidencialidade. O Palmeiras, para não revelar quanto foi gasto. Isso é mais um fator que me faz acreditar que não foi barato. Para falar, um grande negócio barato, não. Havia outros interessados. Então, para mim, o salário dele é alto. Se você conta ao longo do ano... Tô contigo, Bubu. É despesa, né? E ainda mais 13º, férias, você coloca na conta aí, se for mais ou menos nessa base de salário, se for 600 mil por mês, não sei se é. Teve vezes no Palmeiras que eu tinha problema com o salário. O Palmeiras era um time que tinha... 3 gols, 5 gols já mudou. Edu vai lembrar, né? Qual? Durante muito tempo o Palmeiras se nega a divulgar salário. E falava assim, o teto do Palmeiras era 700 mil, né? 700 mil. Aí a gente tinha informação, cara, o Lucas Lima foi contratado ganhando mais de 1 milhão. O Dudu ganhava mais de 1 milhão. Contratado o Ricardo Goulart quase 2 milhões. Não, você está errado.
O Palmeiras tem um padrão, o teto é 700 mil. E aí, o Pascoalzinho, por exemplo, que conhece muito do Palmeiras, mestre Pascoal, sabe, cara, não, isso é cascata. O cara vai falar lá, às vezes pode, não, deve ser o salário, já imagem não. Então o Palmeiras tem vários jogadores nessa fase endinheirada da defesa, que é de 1 milhão para cima. Não é o caso do Bruno Rodrigues, mas ele vai chegar com um custo bacana. E eu, assim, eu penso na condição do palmeirense como o Marcel. O Palmeiras é um clube que tem condições de trazer algo melhor. Não precisa ser questão de grife, de nome. Acho que o palmeirense quer comprar uma camisa. Sei lá, né? Você pega outros times ali que vai no aeroporto. Não precisa ser o Payet no Vasco, que vai comprar camisa, vai no aeroporto. O Rames no São Paulo, entendeu? Não precisa ser o Soares no Grêmio. Mas o palmeirense, acho que ele fala, cara, a gente tem condição, a gente tem bala na agulha, a gente tem patrocínio, a gente tem superávit, a gente tem estádio, a gente tem torcida. A gente está ganhando um monte de premiação, ganhando um monte de título. Cara, a gente pode pegar algo melhor que o Bruno Rodrigues. Então, para mim, é decepcionante e não é barato, pelas informações que eu recebi. O Zap chamou. Fica quieto. Da hora esse barulho, cara. O que te irrita? Boa tarde, William. Boa tarde, galera do F90. Boa tarde, Dudu, meu parceiro. Dudu. Sabe sofrer como eu. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Biner. Que isso? Boa tarde, Bubu. Bubu, pelo amor de Deus. Palmeiras... Nunca pode passar pela tua boca, hein, cara? Só nunca torça pra gente. Torça sempre contra. Porque, olha, nossa diretoria já tá fazendo um esforço absurdo de fazer a gente ficar cada vez mais frágil. Promete Bruno Henrique, traz Bruno Rodrigues. Essas são as contratações possíveis para o time que é bicampeão brasileiro, bicampeão de Libertadores, que ganha tudo. E a diretoria fazendo esse esforço absurdo e não tá conseguindo enfraquecer nosso time. Só falta você. A gente não vai aguentar torcendo pra gente, Bubu. Deixa a diretoria já complicar e aí, quem sabe o Palmeiras consiga ainda se superar mais um ano e a Abel fazer mais um milagre pra gente. Abraço, gente. Boa tarde. Pô, também achei. Ó, o cara se doeu aqui. Vai lá, Pedro. Eu tenho uma notícia pra ele. Eu tenho uma notícia. Tu vai fechar com o Palmeiras? Primeiro assim, ele tá comigo, né? Que eu falei que o Bruno Rodrigues pra mim não foi uma grande contratação e não foi barato, né? Eu dei até essas informações. Então eu concordo com ele aí sobre a crítica. Ele quer que você não aposte no Palmeiras no jogo. Então, mas tem Supercopa do Brasil logo dia 3 de fevereiro, São Paulo e Palmeiras. Claro que o Palmeiras é o favorito. Não vem com essa zica, não. Já pode botar o fichamento pra fevereiro, 3 de fevereiro, 9-1. Então o Palmeiras já vai estrear. Aliás, marcaram o jogo do São Paulo contra coisa na véspera de... É impressionante, não tem outro dia pra marcar, mas tudo bem. Impressionante. Mas aqui não é papo tricolor, não, viu, irmão? Vamos discutir isso em janeiro. Que tá papo tricolor agora. Primeira coisa, eu agora. quero dar parabéns, Edu. Fechamento aí. Não, é lamentável, porque é o seguinte, Biner, esse negócio de que estão falando que eu sou palmeirense, tá pegando, eu tava na maternidade. Não, é verdade, tava na maternidade. Tava na maternidade, nasceu meu sobrinho, o Ben, aí eu tava lá, tava descendo, que time Benjamin. Benjamin, o pai dele é São Paulino. A tendência de ser São Paulino é grande. E aí eu estava esperando o elevador na maternidade, veio um rapaz e falou, e aí, Edu, sou Palmeiras também. Aí eu falei, é lamentável o senhor acreditar nesse papo deles, Palmeiras também. Eu sou Rio Branco de Americana e fica criando... É hipocrisia. Como o jogador da história do Rio Branco, hein? Sandro Hiroshi, que é um jogador da história? Sandro Hiroshi, Marcos Assunção. Não, o maior. Marcos Assunção jogou no time do o maior, assim, o Rio Branco. Pelé do Rio Branco. O Pelé de Americano. O que é o Pelé do Rio Branco? Mineiro jogou no Rio Branco. Dudu, queria ser um. Não, Dudu não. Jogou no você tinha camisa, que você via no estado. Meu ídolo. Eu sou da época do Rio Branco de 96. Dorival Júnior não jogou no Rio Branco? Não me lembro. Jogou, não jogou? Veloso. Não, Veloso não. Zete teve uma passagem. Agora só voltando... Edmundo. Eu não vou entrar na... Você vai ir, hein, batendo pênalti lá em Americana, hein? O Eduardo de Menezes não é palmeirense. Aquela academia de Rio Branco. Demir da Guia. Vamos seguir o programa, gente? Falando de grandes assuntos. Só uma coisa, assim, obviamente respeito a fonte, não sei quem é e não estou questionando. Eu só acho que a partir do momento que se oferece 26 milhões de reais no Bruno Henrique e esse salário... Bruno Rodrigues. E esse salário que você citou, de 600 mil por mês, são de 7 milhões por ano e 200, mais 13º, e é salário de mais de um ano, então nós estamos falando em 7, 200, 14, com 26, 40 milhões de reais em 2 anos, tá? Eu acho que esse dinheiro teria sido suficiente para seduzir o Bruno Henrique, a não ser que o Bruno Henrique tenha uma questão pessoal de carinho, e obviamente tem também, para ficar no Flamengo por não contar 2 anos.
Então, eu sempre me apego muito à lógica. Quando falaram que o Abel ia receber a proposta do maior salário do mundo, aí eu falei questão do sports washing, como que é, tamanho dos técnicos, não da qualidade, né? Que você pode trazer outro técnico, etc., para imagem, não para qualidade em campo, não estou discutindo. Acho que o Abel é muito melhor que muitos técnicos da Europa que estão em clubes que abrem mais portas, né, para o mercado árabe, ou de repente você ser contratado por um time de ponta europeu e assim por diante. Então, não tem lógica. O David do São Paulo, questionado, estava ganhando 400 mil no São Paulo. Eu acho absurdo. Verdade, eu acho que não tem lógica nesse caso, Vitor, não serve para o Palmeiras. Eu acho que o mercado está inflacionado. E para o Palmeiras é pior, eu acho. Mas aí você paga? Não, mas é aquilo. O mercado está inflacionado. Você tem duas opções. Ou você tenta conversar, ou você recolhe, porque uma coisa é na sua casa você virar e falar, isso aqui tá caro no mercado, eu não vou comprar. Outra coisa é você, presidente de clube, dirigente, virar e falar, isso tá muito caro no mercado. Cerca de 5 milhões de dólares. Eu não vou comprar. Jogador de 26 anos, faz 27 ano que vem. O conselheiro, você tem a oposição, você tem a torcida, você tem a opinião pública, você tem o treinador que vai dizer... Eu acho que a lógica é diferente. O que está inflacionado não é o que o Palmeiras está pagando. O mercado também é assim. Um jogadorzinho que você está falando de compor elenco, jogador de método dos empresários, mas é um jogador de compor elenco. Mas tem um ponto, o Birner falou de grande jogador. Fecha aí que tem mais um assunto na sequência. Eu acho que a torcida do Palmeiras está esperando um nome, mas às vezes não precisa nem ter. O dinheiro é importante, mas a criatividade também é essencial. Quando o Suárez vem para o Grêmio, todo mundo aqui, o Grêmio se propôs a buscar um nome como o Suárez. O Atlético Mineiro foi lá e pegou o Hulk. O Hulk foi oferecido ao Palmeiras. E disseram que ele era velho, que não ia dar certo. Então, precisa às vezes sair um pouco da caixinha também. O Palmeiras precisa entender que de 5 contratações, 3 vão compor o elenco, mas 1 ou 2 elas precisam ser maiores, elas precisam ser diferentes. Você falou de treinador, falaram de dinheiro aqui, então vamos falar dos dois assuntos num clube só. Seguinte, Carilão. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo trazendo as notícias principais aí do Palmeiras de hoje. Palmeiras que está no mercado da bola, já anunciou o Aníbal Moreno e o Bruno Rodrigues e continua aí as negociações para fechar com mais reforços aí até o final do ano. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.